Vamos lá. Boa noite, irmãos. Abram a Bíblia de vocês aí, Atos dos Apóstolos. Terminamos finalmente, o livro de Efésios, graças a Deus, depois de um tempão. E eu falei várias vezes, nas últimas semanas sobre o nosso tempo do culto de quarta. Hoje completa 52 semanas. Então hoje é um ano de culto de quarta-feira, porque tem a contagem lá na gravação. Hoje eu percebi que a contagem agora está certa, tá? Então esse é o nosso culto especial de um ano. Para comemorar nós não temos louvor. Muito bom, Culto super especial. Vamos entrar direto na palavra. A proposta hoje, meus irmãos, é a gente abordar os 8 primeiros versículos do livro de Atos dos Apóstolos, que é o que sucede já aos evangelhos. Só que antes até do Narlo ler, ele vai ter que esperar um tanto bom aí. Eu tentei preparar algumas anotações a respeito da natureza do livro mesmo. A gente falar sobre a história do livro, o autor do livro, por que ele foi escrito, Essas coisas todas que a gente abordou também nos demais livros que nós trabalhamos, que eu creio que enriquece a nossa compreensão, tá? Então, meus irmãos, vamos lá. Eu já vi muita gente que fala assim, por que esse livro chama Atos, Da onde vem esse negócio? E o nome certo aqui é Atos dos Apóstolos, porque é uma descrição daquilo que é a ação de alguns dos apóstolos. Muita gente, de maneira equivocada, pensa que toda a narrativa a respeito da igreja primitiva está escrita neste livro. E aí, quando as pessoas querem falar sobre a igreja primitiva, elas recorrem exclusivamente a ele. De fato, o livro de Atos dos Apóstolos é toda a narrativa da igreja primitiva, fora as cartas paulinas, que está na Bíblia. Mas, meus irmãos, isso aqui é apenas um recorte da história da igreja primitiva. Então não dá também para a gente achar que isso seja um documento histórico da maneira que a galera está esperando por aí, tá? E uma coisa curiosa é que o livro de Atos dos Apóstolos, ele não possuía um título mais ou menos até o século II da era cristã. Por quê? Porque, na verdade, ele é a segunda parte do Evangelho de Lucas. Ele não foi feito para ser um livro separado como nós temos aqui hoje. Por que a tradição acabou gerando um nome para ele e até mesmo separando ele do Evangelho de Lucas? Por causa da questão de que esse livro passou a ser divulgado separadamente. O que o Evangelho de Lucas trata? O Evangelho de Lucas vai trazer para nós a história de Jesus, os evangelhos, o plano de salvação, a questão da morte de Cristo, a ressurreição, igual os demais evangelhos. Só que agora, aqui no Atos dos Apóstolos, a gente encontra uma história posterior. Depois que Cristo ressuscitou, o que aconteceu? E é essa narrativa que a gente vai estudar agora e que tem muita coisa para trazer para nós aí, tá? Então, meus irmãos, lembre-se sempre disso. O nome Atos dos Apóstolos, ele faz parte da tradição cristã, então é lá mais ou menos do século II, mas ele não é o título original da carta, nunca foi essa a proposta, tá? O que mais que a gente tem de interessante aqui? Nem o Evangelho de Lucas, que é a primeira parte desta carta, nem mesmo o livro de Atos possuem assinatura. Então você vê que eles não começam dizendo assim, olha, quem aqui está escrevendo é o Lucas, eu sou filho de fulano, estou escrevendo para o Beltrano. Não é assim que funciona. Então, como que nós sabemos que ambos são de Lucas e também como nós sabemos que ambos são do mesmo autor? Nós sabemos que são de Lucas por algumas questões. Uma delas é a tradição. A igreja, desde os primórdios, não tinha dúvida de que o Evangelho de Lucas era de Lucas, por isso que ele recebeu esse nome. E o livro de Atos, você não tem dúvida de que é dele pelo estilo da narrativa. Você, se começar a ler Lucas, quando terminar, já emendar aqui em Atos, você vai ver que parece só que você mudou de capítulo. É uma continuidade de história, é uma continuidade de maneira de contar a história. Então os historiadores não têm dúvidas a respeito dessa provável autoria, não há outro autor provável, então por conta disso ficou para Lucas mesmo. Ele é o cara que herdou esse negócio. E uma coisa interessante do livro de Atos, porque algumas pessoas já argumentaram assim, mas esse livro será que não é um compilado de histórias, não é algo que a igreja, ao gerar a sua tradição,
acabou não pegando alguns relatos e vários autores juntaram, nós podemos perceber que não, porque há algumas referências no capítulo 16, 20, 27 e 28, em que o próprio Lucas aparece na história. E ele descreve, isso é uma das coisas que faz o livro de Atos ser um dos que eu mais gosto do Novo Testamento, ele descreve as narrativas em primeira pessoa. Então o que é escrever em primeira pessoa? Ao invés dele falar, e eles foram, agora ele fala, e nós fomos. Ele está contando uma história da qual ele fez parte. O livro do Antigo Testamento que tem essa característica e que eu acho dos mais legais de ler é o livro de Neemias, viu, irmãos? O livro de Neemias é muito interessante, porque não é a história contada de outra pessoa, é literalmente Neemias falando, no ano tal, eu fui, eu fiz, eu falei, então fulano respondeu. Muito interessante isso para nós, tá? Aqui a gente vai encontrar esse tipo de característica. E Lucas é companheiro de Paulo no seu ministério em algumas das suas jornadas. Então o que nós vamos perceber é que Lucas presenciou metade do livro de Atos, então ele viu com seus próprios olhos, ele conseguiu informações privilegiadas durante o período em que Paulo esteve preso. Então quando Paulo estava preso, Lucas é o cara que está lá e consegue visitar Paulo em diversas situações. Então ele consegue ter o Paulo ali meio que cativo, conversando só com ele, para ele poder perguntar todas as coisas que ele tinha dúvida anteriormente. Por isso que o Evangelho tem tantos detalhes e por isso que tem tanta riqueza acerca de coisas que a gente vai vendo aqui depois no livro de Atos, de histórias que o próprio Lucas não presenciou, tá? E outra questão, a gente vê também que o Lucas, ele viveu numa época em que provavelmente ele se relacionou com várias testemunhas que ainda estavam vivas, oculares de tudo aquilo que aconteceu nos primórdios da igreja e até mesmo enquanto Cristo ainda estava vivo, caminhando sobre a terra antes de ser crucificado. E isso enriqueceu toda a narrativa dele. Tudo isso, meus irmãos, vem da ideia de que este livro, o livro de Atos, tenha sido escrito na sequência do Evangelho de Lucas por volta do ano 62 depois de Cristo. Essa cronologia é muito interessante, muita gente entra em crise quando descobre isso, porque tem gente que acha assim, Jesus morreu, no dia seguinte todo mundo começa a escrever os livros, Mas, meus irmãos, esses livros aqui já não são a história de Jesus, ele é a história a partir da ressurreição de Jesus, mas também a história do que aconteceu ao longo de vários anos, na vida de alguns apóstolos, 3 especificamente, que a gente vai mencionar já já, tá? Então é por isso que há algum espaço. Agora, um livro escrito no ano 62, ele é um livro escrito muito precocemente, acreditem nisso, porque nós temos outros livros escritos bem mais para frente do que isso. Tá? Então o Novo Testamento, ele não é um livro que foi escrito imediatamente ali após a ressurreição de Cristo, muito pelo contrário, não havia uma necessidade de se registrar essas histórias imediatamente. Com o tempo é que percebeu-se essa necessidade e então cada um, segundo entendeu que era oportuno, registrou todas elas. E eu acho muito legal como Deus, segundo lá o seu critério, aprove fazer com que 4 desses evangelhos chegassem até nós, e 4 evangelhos que se harmonizam de uma maneira assim impressionante. Existem outros evangelhos? Existem, assim como existem um monte de outros livros que a gente chama de apócrifos, que não fazem parte do cânon, mas que foi considerado pela igreja desde o princípio. Nós temos apenas esses 4 evangelhos. Há outros supostos evangelhos que ou nós não temos certeza da autoria, ou então eles literalmente não acrescentam absolutamente nada na narrativa. Mas você vai no Google lá, coloca evangelhos apócrifos, você vai achar um tanto. E também, meus irmãos, durante ali, a partir do século 2, 3, começa a surgir muitas falsificações de evangelhos. Por quê? Porque toda vez que tem uma oportunidade de criar um negócio para ganhar dinheiro, sempre aparece um espertinho produzindo. Então tem histórias verdadeiramente absurdas
e que são assim uma contradição do restante do panorama bíblico inteiro, tá? Então nós não vamos nos apegar a isso, mas tem muita bobagem por aí. Beleza? O que mais que nós temos para falar aqui? Lucas usou o seu diário de viagem junto com Paulo, as informações da prisão que obteve diretamente de Paulo e, obviamente, o testemunho de pessoas que foram testemunhas ocular do começo da igreja durante o período que Paulo estava preso. O objetivo de Atos dos Apóstolos é ser uma carta, ele começa falando isso, né, a um sujeito chamado Teófilo. E é muito engraçado a gente ver que ele aqui já está direcionando, já chama o cara, né, ó Teófilo, e ele fala, eu fiz um primeiro tratado, que é o Evangelho de Lucas, então agora aqui, eu estou querendo contar para você a continuação da história. Esse Teófilo, nós não temos certeza de quem ele é, mas as indicações históricas apontam para a ideia de que ele seria um gentil, ou seja, um pagão, não judeu, alguém de um outro povo, que se converteu. E o propósito das cartas, então, escritas por Lucas, foi primordialmente falar a respeito de Jesus, do Evangelho de Jesus e tudo mais, e depois contar um resumo do começo da igreja, ou pelo menos da parte que ele conseguiu testemunhar ou encontrar testemunhas, tá? Como eu falei, a narrativa de Lucas não é um relato histórico da igreja primitiva, onde a gente vai dizer que tudo sobre a igreja primitiva está aqui. Pensar dessa forma seria um equívoco, tá? Não há descrições nos textos de Lucas, principalmente em Atos dos Apóstolos, sobre as igrejas da Galileia, sobre as igrejas do Egito e sobre as igrejas em Roma. E se você parar para pensar, todas essas igrejas tiveram um papel nesta obra de evangelização, de propagação do evangelho para o resto do mundo, muito forte também. Então entendam, Atos dos Apóstolos é um recorte. E eu adoro o recorte de Atos dos Apóstolos, porque ele é muito humano, gente. Deus teve assim uma sabedoria ao permitir que este fosse o registro que chegasse até nós. Em que aspecto ele é humano? A história não é apenas de uma idealização, não é sobre assim, a igreja deve ser assim, a igreja deve ser assado, falando em termos utópicos. O que nós temos aqui é um registro de uma igreja que parece que vai dando errado, e aí de repente ela dá certo, e aí ela vai dando errado e ela vai dando certo. Então muita gente nos nossos dias fala aquela bobagem assim, né? Não, nós precisamos voltar a ser como a igreja primitiva. Meus irmãos, se for olhar por esse aspecto, nós já somos iguaizinhos à igreja primitiva. A gente está tateando, a gente está literalmente procurando para ver onde que nós vamos chegar. O que foi? Hã? Ah, então deixa quieto. Só diminui a luz aí, aperta o 8 aí para mim. Vamos lá, irmãos. Então é muito legal essa característica que a gente encontra a respeito da igreja primitiva, porque a gente vai vendo que ela é parecida com uma igreja de verdade. E vocês vão ver que há muitas características particulares aqui, né, que são coisas que estão sendo introduzidas pela primeira vez na tradição cristã e que hoje fazem parte daquilo que nós somos, e muita gente nunca se perguntou de onde veio. Por exemplo, por que a igreja possui diáconos e presbíteros? Essa é a nomenclatura que a gente tem, né, segundo a nossa tradição aí. Então o que é o diácono? O diácono é um sujeito que foi criado no capítulo 6 de Atos. Quando a gente chegar lá, vocês vão ver o tamanho do problema que estava acontecendo e que a solução para o problema foi então organizar um ministério diaconal. Tem gente que às vezes fica pensando, né, que é uma coisa mística, que é uma coisa, sei lá, sabe, que desceu uma voz do céu e falou assim, haja diáconos. Gente, por que chama diácono? Porque a palavra é em grego, tá? Da mesma maneira, presbítero é uma palavra também que vem do grego, tá? Então o diácono é o que serve e o presbítero é o que preside, né? Oi? Sim, mas a função dele é presidir, é aquele que organiza. E ancião não pela idade, porque muitas pessoas pensam que o ancião do presbítero é o velho. O ancião é o experiente, é o experimentado, é bem diferente, tá? Então, todas essas nuances do porquê cada um foi criado e tudo mais, nós vamos encontrar
no livro de Atos. Bem legal isso daqui, né? Deixa eu ver o que mais. A participação dos apóstolos, então o título já é ruim, né? Atos dos apóstolos. Você pensa assim, rapaz, eu vou saber agora dos 11 apóstolos mais Paulo, né? Porque Judas já foi, né? Vou saber tudo, né? Não. Basicamente o livro só fala sobre Pedro, Tiago e João, do conjunto original de apóstolos. Pedro, Tiago e João. E os outros? Os outros nem aparecem na história, só fala sobre esses três. E mesmo assim, aparecer mesmo na história é só Pedro e Paulo, que não é apóstolo, mas aqui vai contar a história de como que ele se converte, e então ele ocupa aí a cadeira do 12º apóstolo. Essa história da cadeira também é muito engraçado, né? Porque nós vamos ver no livro de Atos, que a igreja, para arredondar o número para 12 de novo, resolveu levantar entre eles um 12º apóstolo. E aí ficaram na dúvida, né? Se seria o Matias ou o José, que tinha o apelido de O Justo. O cara que chega com um apelido desse, você pensa assim, ganhou, né? Mas ele não ganhou não, acabou que eles escolheram o outro. E a gente nunca mais ouviu falar desse cara depois que ele foi escolhido. Nunca é. Ah, para. O cara tinha fama, ele tinha que ter ganhado essa, né? Mas, meus irmãos, então Paulo ocupa essa 12ª cadeira. Essa é a realidade que a gente enfrenta, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, como eu falei, os personagens principais do livro de Atos é Pedro e posteriormente Paulo. E nós vamos então focar neles, tá? Eu falei para vocês sobre os diáconos. Os diáconos, a gente vai ver os detalhes do porquê que foram criados na vida da igreja. No entanto, a gente ouve a expressão presbíteros e a gente também tem outras informações que dizem respeito a esta igreja na qual Lucas está meio que testemunhando ali para nós a história. Só que tem um tanto de coisa que ele não explica. Por exemplo, não há uma explicação de onde foi levantado pela primeira vez a organização por presbíteros. A gente sabe que tem, mas da onde veio a ideia, nós não sabemos. Outra coisa que nós não sabemos é quando que Tiago assumiu a liderança da igreja em Jerusalém, que é algo que a história e a tradição confirmam, mas não está descrito, né? E outra coisa que não está escrito no livro de Atos e que é muito interessante também, o que aconteceu com Paulo depois da conversão. Vocês vão ver quando a gente chegar nessa história, que um dia ele chama Saulo, no outro dia ele já passa a usar o nome dele de Paulo, e parece que você virou uma folhinha assim, ó, o cara já sai pregando para as pessoas e testemunhando. Mas estima-se que esse período dessa virada de folha tenha durado entre 6 e 8 anos, meus irmãos. E Lucas não contou essa história, ele não entrou nos pormenores aqui. Literalmente, ele está contando o grosso da história, tá? Então é por isso que a gente precisa ter uma postura diante do texto, né, onde a gente não vai gerar expectativas aqui de que toda a história da igreja está nesse texto. Oh, valeu. Tá? Não é toda a história, viu? É a história daquilo que ele considerou importante registrar. Não fala também sobre o crescimento da igreja em outras frentes, e isso, como eu falei para vocês, é importante. A igreja cresceu em outras linhas, em outras frentes, e isso acabou fazendo com que o evangelho chegasse em lugares onde nem mesmo Paulo pisou. Isso não é menos importante, tá, meus irmãos? E o objetivo de Lucas, ao escrever ambos os livros, era tratar um conceito muito interessante. E, curiosamente, é um pouco daquilo que a gente falou no livro de Efésios também, na carta de Paulo aos Efésios. Vocês lembram que Paulo começa o livro aos Efésios dizendo que havia um povo que eram os judeus, os herdeiros da promessa, e depois havia um outro povo que eram os gentios. E depois Paulo argumenta sobre como, na verdade, não há dois povos, porque na verdade o que Deus havia planejado desde a eternidade é que fôssemos um só corpo. Então aí Paulo vem esmiuçando isso lá na carta aos Efésios detalhadamente. Aqui, o que Lucas está enfatizando? No Evangelho, ele está contando a história de como os judeus rejeitaram o Messias, rejeitaram o Cristo.
E agora aqui no livro de Atos, ele está contando a história de como que os gentios abraçaram. Tanto que vocês vão ver que a história sai ali de Jerusalém e literalmente é uma narrativa só das igrejas que se formam no meio dos gentios. É bem interessante. Outra curiosidade que a gente tem que perceber aqui, Paulo é um homem muito diferente na narrativa de Lucas e naquilo que a gente vê posteriormente nas próprias cartas de Paulo. Isso se dá exatamente pelo tempo que entre uma coisa e outra. Paulo aqui, quando é o cara, um novo convertido, ele é só amor, gente. Ele é um cara que tipo assim, não, aí eu pensei em ir lá, aí eu tirei o tempo para orar, né? E aí Deus falou assim, aí você vai vendo como é que Paulo é um homem assim que vai ajustando a sua jornada. Agora o Paulo, lá na cadeia já, você vê que esse homem agora já é um homem maduro, não apenas na sua fé, como nas suas convicções. Então, quando ele fala com intrepidez mesmo. Ele chega a ser até duro com as palavras, né? Mas não há contradições. Nós não podemos dizer que uma das narrativas seja falsa, até porque cartas de Paulo é a maioria do Novo Testamento, né? E essa narrativa aqui de Lucas, no livro de Atos, não vai contradizer absolutamente nada, tá? Deixa eu ver o que mais. Por que essa questão de falar sobre a igreja em outras regiões é importante? Principalmente a igreja em Roma, né? Porque o judaísmo era uma religião que já havia infectado vários lugares do mundo. Para vocês terem uma ideia, lembram daquela história de que quando Jesus nasceu, aí aparece um anjo lá para o José e fala assim, cata o moleque, ó, vaza para o Egito, certo? Porque o Herodes vai mandar matar os meninos. Aí esses dias a gente tem o desprazer de ler umas coisas na internet assim, né? Pessoas falando assim, então Jesus foi um refugiado, né? Porque ele teve que sair fora e aí ele foi para um outro país. Meus irmãos, primeiro, todas essas nações aqui que nós estamos falando, Egito, Grécia, tudo, estava tudo debaixo do domínio romano. Então você conseguia, estando quite com as suas obrigações civis perante o Império Romano, viajar de Jerusalém até quase no meio da Europa ali, sem dificuldade nenhuma. Por quê? Porque é um império só, é como se fosse um reino só. Roma não chegava num lugar e já colocava um governo que mudava a forma de se governar localmente. Eles colocavam governadores que na verdade controlavam os governos locais. Agora a religião, a cultura, eles não estavam nem aí. Roma era de um povo tão supersticioso que toda vez que aparecia, eles dominavam o povo e encontravam uma religião nova, eles pegavam os deuses desse povo e traziam. Então você imagina que aí os caras voltavam da guerra e falavam assim, rapaz, a gente já tem aqui, sei lá, 200 deuses, né? Mas agora eu conheci mais uns 3 ali, e isso ia aumentando o panteão de deuses romanos. Uma maçaroca, né? É um ambiente assim de uma promiscuidade religiosa. Mas era muito estratégico isso, porque o domínio deles era um domínio silencioso. Desde que você pagasse os impostos e não falasse mal de César, e não quisesse libertar a sua nação do domínio de César, gente, Roma não estava nem aí para você, e você também não precisava estar nem aí para ela, só tinha que cumprir essas obrigações. Fazendo isso, você podia ter sua religião, fazer do jeito que você quiser, tá? Então, Jesus foi um refugiado quando ele vai lá para o Egito. Meus irmãos, no Egito haviam colônias de judeus imensas. Você fala, não, mas peraí, os caras não saíram de lá quando eram escravos? Mas isso aí foi 1000 e tantos anos atrás. Então já virou essa página, já acabou essa história. Então havia colônias de judeus na Grécia, havia colônias de judeus no Egito, havia colônias de judeus até mesmo em Roma. Por conta dos judeus estarem se espalhando pelo mundo todo, o que acabou acontecendo? A fé judaica acabou sendo conhecida no mundo todo. E é muito engraçado como hoje, né, a gente tem que fazer uns planejamentos meio mirabolante para tornar o nome de Cristo conhecido, né? A gente fala assim, não, nós precisamos, sei lá, ganhar Ituiutaba para Jesus. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar alguém para Ituiutaba, né? E antes a coisa era mais orgânica. Como que funcionava isso já desde o judaísmo?
era só um judeu mudar para lá. E aí quando esse homem, que é um homem de Deus mesmo, ele muda para lá, naturalmente ele vai contaminando a cultura daquele lugar. O que acontece, meus irmãos, é que é muito curioso como o livro de Atos despreza a evangelização e os efeitos da fé cristã em Roma, que ele acaba terminando mais ou menos aí, né? Sendo que o cristianismo encontrou adeptos em Roma muito rapidamente, querendo ou não, era mais um Deus. E a hora que veio na carona da reputação que o judaísmo já tinha, o pessoal se interessou muito, né? E é exatamente por conta disso que Paulo compreendeu que Deus havia mandado ele para lá. Isso é o último capítulo de Atos, né? Nós vamos chegar lá daqui a muito tempo, tá, meus irmãos? Bom, vamos lá. O que nós vamos fazer? Vamos ler o texto, tentar percorrer hoje o versículo de 1 a 8. Narlo, leia para nós, por favor. Só 1 a 8 mesmo, tá? Fiz o primeiro tratado, a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Legal, isso aí. Bom, vamos lá, irmãos. Verso 1, então, começando aqui. Como eu falei para vocês, é a identificação do para quem é esta carta, né? Então Lucas diz: fiz o primeiro tratado, que é o Evangelho de Lucas, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, como a ensinar. Então é disso que se trata lá o Evangelho. Agora no verso 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aqui então a gente começa a ver que Lucas está fazendo uma defesa da fé de uma maneira muito enfática. Ele diz assim: olha, o Jesus não apenas foi recebido em cima, mas antes disso ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então ele está endossando, enfatizando a questão da autoridade apostólica no estabelecimento da igreja. Uma vez eu preguei sobre isso, meus irmãos, porque muitas pessoas, de maneira leviana, afirmam que a igreja é uma invenção dos apóstolos. E por que eu acho que isso é leviano? Porque há um padrão de Deus se comunicar com as pessoas e que vem de Gênesis a Apocalipse. Deus podia falar diretamente com as pessoas em todas as ocasiões, mas curiosamente Deus sempre usa pessoas. Ou seja, ao invés de Deus aparecer para todo mundo que saiu do lado do Egito, Deus fala com Moisés, e Moisés que transmite o recado para o povo. Ao invés de Deus vir e punir toda a nação, Deus levantava profetas. Ao invés de Deus vir e julgar todo mundo, ele levantava juízes. Então é um jeito de Deus trabalhar, e faz muito sentido. Por quê? Você imagina que nós estamos andando na rua e de repente o céu abre e aparece Deus pessoalmente. Primeiramente, né, não seria por amor que todos nós nos arrependeríamos, seria por pavor mesmo, se é que haveria de fato algum arrependimento. Eu creio que nós seríamos apenas fulminados mesmo pela presença de Deus.
Então a coerência da maneira de Deus falar com a gente, desde o começo da Escritura, nunca mudou. Jesus não escreveu nada de próprio punho, mas ele trabalhou com os 12 exatamente dentro dessa perspectiva. Vocês vão testemunhar. Então eu estou gastando tempo aqui com vocês. Eu curo as outras pessoas, eu ensino as outras pessoas, mas ser meu discípulo traz uma responsabilidade. E vocês, ao assumirem essa responsabilidade, serão aqueles que agora vão fazer tudo aquilo que eu estou falando para vocês fazerem, tá? Então olha que legal. Lucas insiste, né? Jesus só subiu para o céu depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, a tradição da igreja tem peso na história. Não dá para a gente desprezar isso. Obviamente nós não estamos falando todas as bobagens que a gente foi colocando na tradição. Eu estou falando basicamente daquilo que é o básico do básico, que até mesmo compõe a Escritura. Eu já falei sobre isso em algumas ocasiões, tem gente que perde o sono, né? Até o cânon da Escritura, ou seja, quais livros iam entrar na Escritura, foi gerado por tradição. Ou seja, reuniram ali os pais da igreja, aqueles que eram das primeiras gerações, estava começando a distanciar demais já as décadas e os séculos de quem presenciou o movimento dos apóstolos, e então esses homens, de maneira muito prudente, disseram: quer saber? Vamos fechar um cânon aqui, porque cada um tinha um livro. Uns tinham uns, outros tinham outros, e tinha muita gente querendo introduzir novos livros aí na história. Por fim, esses homens se reúnem e, de uma maneira absolutamente conservadora, determinam o que vai fazer parte do cânon ou não. Pode ter ficado umas coisas boas de fora? Pode, provavelmente. Ficou alguma coisa ruim de dentro? Com certeza não, meus irmãos. O cânon da Escritura é muito conservador. Da mesma maneira, o zelo destas pessoas, destes homens, que receberam essas instruções a respeito do que é a verdadeira fé em Cristo Jesus, também trouxe elementos a respeito da maneira pela qual a igreja deve existir, como ela se organiza. Então lembra que eu falei para vocês que os diáconos a gente vai ver sendo criado aqui no livro de Atos, mas os presbíteros, que seria a função equivalente hoje mais ou menos aos pastores, né? O nome não corresponde, mas é essa a ideia, é algo que a gente não vê a criação, parece que simplesmente há. Uma das explicações é de que provavelmente isso nunca foi um remendo na história, muito pelo contrário, isso é algo que os apóstolos provavelmente aprenderam com o próprio Cristo, tá? Então ele insiste aqui, né? O Espírito Santo deu aos apóstolos que foram escolhidos mandamentos, instruções claras de como as coisas funcionam. Verso 3: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Olha que legal, ele insiste que Cristo, depois de ter sofrido, ter passado por toda a via crucis ali, ele se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Aqui não há dúvidas a respeito disso. Nos nossos dias, né, tem muita gente que fica assim: prova para mim que Jesus ressuscitou. E infelizmente as únicas provas que nós podemos oferecer são as de natureza histórica e as de natureza de fé. Você pode comprovar a ressurreição de Cristo caminhando com Ele, e então no meio da sua caminhada aí você vai trombar com Cristo de um jeito ou de outro. E a comprovação histórica nós temos pela qualidade da narrativa, né? Primeiro, nós sabemos que Jesus existiu. Eu falei muito sobre isso no Evangelho de Mateus. Nós temos historiadores não cristãos contemporâneos de Jesus que falam a respeito da existência desse homem chamado Jesus. E a ressurreição? A ressurreição tem muitos elementos de narrativa histórica que dão a entender que isso não é uma mentira deslavada. Por quê? Para começar, gente, né, o lastro de testemunhas era grande. A quantidade de pessoas que testemunharam e registraram isso também é grande. O descobrimento do Brasil está registrado por uma única fonte, a carta do Pero Vaz de Caminha, e nós acreditamos que foi daquele jeito lá.
né? Mas isso é uma verdade histórica totalmente questionável. Agora, a ressurreição de Cristo tem muitos mais testemunhos que endossam, o que faz com que ele seja uma verdade histórica mais plausível. E por último, o testemunho das mulheres. Ninguém que fosse contar uma mentira no primeiro século diria que uma mulher testemunhou alguma coisa, porque o testemunho de uma mulher e nada era a mesma coisa. Então, para alguém contar essa história, é porque tem que ter sido verdade, porque se foi uma mentira, seria uma péssima mentira. Por que os caras não deram um tapa ali no testemunho, né? Porque provavelmente isso aqui aconteceu do jeitinho que está escrito. As mulheres viram Jesus primeiro. Esse aqui é o empoderamento, né, gente? O resto é papo furado. Então, muitas e infalíveis provas. Ainda no verso 3, sendo visto por eles, né, pelos discípulos, por um espaço de 40 dias, falando do que diz respeito ao reino de Deus. Aqui também tem uma outra curiosidade que muita gente nunca parou para pensar. O que é a quaresma, gente? Vocês lembram o que é a quaresma? É os 40 dias que antecedem a Páscoa, né? Então, há uma coisa na tradição cristã, onde o pessoal vai lá, né? E assim, cristão, eu estou dizendo já da cristandade ampla, né? Chega na quaresma, o cara fala, rapaz, eu vou parar de beber, né? Uns não comem carne. Tudo isso não vem da igreja primitiva, tá? Tudo isso surge depois, no meio da Idade Média, quando começa a haver alguns interesses ali. Mas é muito engraçado como a gente não vê uma referência de 40 dias tão explícita antes da Páscoa, como a gente vê uma referência explícita aqui no livro de Atos, falando sobre os 40 depois da Páscoa. O que aconteceu 40 dias antes da Páscoa? Nada. Mas e depois da Páscoa? Depois da Páscoa, Cristo ressuscitou e gastou 40 dias com esses caras aqui. Então a gente fica pensando que Jesus gastou 3 anos com os caras, morreu, ressuscitou e foi para o céu, né? Não. Ele voltou, apareceu para eles ao longo de 40 dias, e durante esses 40 dias eu fico imaginando o tanto de ensinamento que ele deve ter passado para esses caras. Então não se resume toda a sabedoria que esses homens receberam da parte de Deus apenas também ao que está descrito nos evangelhos. O que está nos evangelhos é o fundamental para nós, é a revelação suficiente. Mas com certeza esses homens aqui puderam fazer perguntas para Jesus a respeito de coisas que eles já haviam sido ensinados, mas não haviam entendido. E aí foi explicado detalhadamente, tá? Muito legal isso, né? Mais para frente aqui vocês vão ver as perguntas, né? Qual é a natureza das perguntas? Verso 4: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então ele está aqui apontando para algo que já havia sido dito lá em Lucas capítulo 24, verso 49, que antes deles iniciarem o ministério prático, deveriam aguardar a ação do Espírito Santo, deveriam aguardar algo que marcasse a vida deles com o Espírito Santo. Quando a gente chegar lá detalhadamente no Pentecostes, né, meus irmãos, nós vamos falar sobre isso, mas muitas pessoas tentam às vezes esticar o conceito falando assim, rapaz, mas não veio nenhum vento sobre mim, eu não falei nenhuma língua de labachúrias, nem vi anjo em lâmpada, então como é que eu fui batizado com o Espírito Santo? Meus irmãos, há uma lógica aqui, e o verso 5 vai explicando essa lógica para nós. Diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Essa é a instrução de Jesus. Então vamos pensar, Jesus tinha 30 anos, já andando sobre a face da terra, sendo Jesus, tá? 30 anos ele já era Jesus, já era Filho de Deus, tudo certo. Com 30 anos, ele alcança a maioridade não civil, porque a maioridade civil para o judeu é aos 12,
Tá? Então, com 12 anos, já era julgado como adulto, podia ser punido, pena de morte, o caramba. 12 anos. Um menino vira homem, é o bar mitzvah. Agora, o que acontece? Com 30 anos, um homem ganha a autorização para falar dentro da sinagoga no culto. Até os 30 anos de idade, os homens tinham que frequentar, mas não podiam abrir a boca para ensinar. Eu acho esse negócio muito bom, né, gente? E muita gente, se ficasse de bico calado, ouvisse bastante antes de começar a falar, ajudava. Era assim que funcionava na tradição. Então Jesus já tem 30 anos, mas Jesus não inicia o seu ministério até que ele não apenas tenha a idade, mas haja um sinal visível daquilo que é a obra de Deus através dele. E o que foi esse sinal? O batismo de João Batista. Então Jesus foi batizado, e ele explicou isso, ele falou assim: você não entende agora, você não quer me batizar, mas você não está entendendo, só faz o que eu estou mandando, porque mais na frente vocês vão entender esse negócio. E o que ele estava querendo dizer é o seguinte: esse batismo de Jesus, meus irmãos, não tinha pecado nenhum, mas marca o início do seu ministério. E da mesma maneira agora, o que nós vemos nas palavras de Jesus, testemunhadas aqui por Lucas, é que o batismo do Espírito Santo estava prometido também como o divisor de águas, onde dali para frente começa a história da igreja. Então, antes desses homens serem batizados de uma maneira de fato sobrenatural, porque foi a primeira vez, eles haviam ouvido falar sobre o Espírito Santo. Mas quem havia conhecido o Espírito Santo? Jesus havia dito: eu vou para o Pai, e a hora que eu estiver no Pai, aí eu vou enviar a vocês o Espírito Santo. Então vocês têm o Espírito como alguém fora. O que vai mudar é que depois desse batismo o Espírito vai estar em vocês. Não apenas é uma divisão da história da vida de vocês, como vocês estarão habilitados, inclusive em poder, não só em autoridade, para poder fazer tudo aquilo que eu preparei para vocês. Então, meus irmãos, batismo de Jesus começa ministério, batismo do Espírito Santo começa a história da igreja. Antes desse batismo do Espírito Santo, os 12 estavam lá reunidos com mais algumas outras pessoas que faziam parte de família e tudo mais, mas não era uma igreja da maneira que a igreja tem o propósito de ser, sabe, de alcançar as pessoas, independente de quem elas sejam. Verso 6: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então vamos lá, quem que são os que estavam se reunidos? Os 12 e talvez mais alguns ali que ficaram reunidos com Jesus nesses 40 dias pós a ressurreição. Imagina o tempo e a paciência que Jesus gastou com esses caras, e ainda vira alguém e faz a pergunta boba. A pergunta boba é: Senhor, já entendemos que o Senhor vai voltar e tal, mas deixa eu te perguntar, quando o Senhor voltar, aí o Senhor vai restaurar a liderança política e social do Estado de Israel no meio disso tudo que é o seu plano? Então, gente, que povo de coração duro, né? E aqui nós estamos falando dos crentes, viu? Nós não estamos falando agora dos outros, nós estamos falando dos próprios apóstolos. Eles ainda tinham dúvida a respeito da grandeza daquilo que o próprio Jesus lhes havia ensinado. Então eles estavam pensando: o Estado de Israel vai assumir aí uma posição privilegiada? Versos 7 e 8, a resposta de Jesus. Verso 7: disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder ou autoridade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: vocês não deveriam se preocupar com isso agora. Hoje em dia, meus irmãos, a gente tem dois tipos de cristãos aí, e eu acho os dois tipos preocupantes. Ou é o tipo judaizante, que o cara, tudo é Israel, entendeu? O Bolsonaro chama lá o primeiro-ministro de Israel, o cara comemora, começa a pegar texto do Antigo Testamento. Eu não estou dizendo que as promessas de Israel deixam de valer, mas, meus irmãos, nós não podemos resumir toda a história de Israel a esse Israel político que existe hoje, essa nação que tem 70 anos, tá?
Nós não podemos dizer que todas as profecias vão se cumprir desse jeito. Até porque o próprio apóstolo Paulo fala em outra ocasião que o verdadeiro judeu é o judeu do coração, e não necessariamente aquele que é da carne, tá? Mas esse é um extremo. E o outro extremo é os crentes que desprezam Israel. Despreza, trata também a história de Israel, ou um resquício de povo de Israel que há até hoje, como se fosse algo que não tem peso nenhum na história. Então, meus irmãos, sabe o que eu acho que a gente precisa fazer? A gente precisa baixar a bola um pouquinho. O que a Bíblia fala, a gente fala. E o que ela não fala, você pode até pressupor, mas guarda para você. Agora, cuidado ao levantar bandeiras demais, ou se tornar alguém que odeia o Estado de Israel que existe hoje, né, sendo que você pode estar arrumando confusão para a sua cabeça, porque nós não sabemos quais são os planos de Deus para o Israel dele. Aí você diz assim, mas esse Estado de Israel é o Israel de Deus? Mas, meus irmãos, vocês acham que essa igreja é a igreja de Deus? Eu diria que a igreja de Deus está dentro da igreja, organizada, instituída, mas nem sempre é a mesma coisa, não é verdade? Então, eu também não posso dizer isso com relação a Israel, que sejam a mesma coisa. Baixe a bola, não fale bobagens. Jesus disse para os discípulos, não se preocupem com isso ainda, não interessa para vocês, o Pai é que decidiu essas coisas pela sua exclusiva autoridade, pelo seu exclusivo poder, tá? E verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então aqui está dizendo, vocês receberão poder, junto com esse poder, a responsabilidade. E o legal aqui é que fala sobre Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Esta narrativa, né, muita gente hoje fica às vezes fazendo aquelas perguntas bobas, falando assim, irmãos, aqui é a nossa Jerusalém, né? E às vezes nós estamos tentando ganhar a Judéia, mas nós ainda não ganhamos a nossa Jerusalém. Vamos parar com essas nomenclaturas bobas, mas vamos pensar o seguinte, deve ser natural no caminho da igreja que a gente ganhe os nossos, os próximos, os um pouquinho mais longe, os de longe e os de muito longe. Isso é um caminho natural. E exatamente essa nomenclatura que foi usada, estas cidades, né, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, é a história do livro de Atos. Vocês vão ver que eles começam uma história que está acontecendo ali no entorno de Jerusalém, e a história termina o livro em Roma. Roma, para eles, já é os confins da terra, já é do outro lado. Antes da gente encerrar, meus irmãos, o texto fica por aqui. Essa visão que a gente vai ter a respeito de onde é o confim da terra, gera cada confusão na cabeça de uns crentes que eu acho que não faz sentido, não deveria acontecer. Para vocês terem uma ideia, quando a América foi descoberta, sabe o que muitos cristãos vieram a pressupor? Que as pessoas aqui não tinham alma. Por quê? Porque elas são de um novo mundo. Então, como os confins da terra já haviam sido descobertos, então era muito fácil para um cristão chegar na América e matar ou escravizar o índio, sem dificuldade nenhuma. Tem gente que pensa assim, mas o dinheiro canta, né? Gente, não é só o dinheiro, não. É uma visão até teológica completamente comprometida, infantilizada. E por que isso aconteceu, meus irmãos? Porque o descobrimento da América, beirando 1500. Quando que é a Reforma Protestante? 1517. Ou seja, o povo não estava apenas vivendo em trevas, mas em densas trevas de entendimento. Muito ruim isso, né? O meu pensamento hoje é o seguinte, vocês já pensaram, a NASA está lá e de repente fala assim, achamos seres humanoides em outro planeta. Aí vem o grande questionamento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Onde termina o mundo? É só o planeta Terra? Ou se tiver um marciano ali em Marte, o evangelho está valendo para ele?
Curioso isso, né, meus irmãos? Qual é a resposta? Não temos resposta. Eu só acho que a gente precisa, do mesmo jeito que a visão de mundo que veio lá do europeu, quando descobre a América, foi ampliada, a gente deveria ter sempre o nosso coração inclinado para a misericórdia. Para matar o assunto de extraterrestre aqui, aí eu vou falar de crença aqui. As pessoas falam, você acredita em extraterrestres? Aí eu digo, acredito. Aí as pessoas falam, o Eric já viu, né? Mas ele usou aquele potente telescópio, né, Eric? Aquele enrolado num papelzinho. Bom, vamos lá, na seda. Vamos lá, gente. Você acredita em extraterrestre? Aí fala para os caras, acredito. Aí o cara fala assim, não, você acredita em vida extraterrestre biológica? Eu falo, acredito. Aí o cara melhora a pergunta, você acredita em vida extraterrestre biológica inteligente? Aí eu digo, não. Aí eu não acredito. Ah, mas como assim? Olha, eu acredito em vida inteligente extraterrestre, mas vida biológica eu não acredito. Isso é uma questão de fé minha. As pessoas falam, mas da onde você está tirando essa ideia então de que exista seres extraterrestres? Vamos lá, meus irmãos. Vocês acham que todos os seres celestiais estão limitados ao espaço físico desse planeta? Entendendo que Deus é maior do que o universo? Para começar, Deus já é um extraterrestre, porque Ele nem nasceu aqui e Ele nem está contido aqui dentro. Então, por esta lógica, você vai vendo como as nomenclaturas que o pessoal usa aí são frágeis. Aí eu fico assistindo aqueles programas alienígenas do passado, né? Os caras falam assim, velho, para que você faz isso? Eu falei, por diversão. A minha fé não muda absolutamente nada. Tá? O que isso acrescenta na sua? Nada. Agora, creia no que a Escritura fala. No resto, você pode ter opinião, você pode estar com a mente e o coração abertos, certo? Mas entenda, a fé é o que vai fazer diferença na sua jornada. Todo o restante é meramente opinião ou experimentação. Então, até que se comprove alguma coisa, né, sem ser essas viajação tudo aí, não podemos falar mais nada. Beleza? É isso aí, irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nos colocamos mais uma vez na sua presença, agradecendo pelo privilégio de estudar a tua palavra, que o Senhor possa nos dar zelo mesmo em aprender tudo aquilo que o livro de Atos tem para trazer para nós, que o nosso coração se atente à humanidade das pessoas registradas aqui, para que a gente aprenda a amar e dar a nossa vida pela igreja, como este livro registra que tantos homens e mulheres fizeram ao longo da história da igreja, Pai. Que nós possamos não apenas também nos inspirar, mas sermos aqueles que vão estar escrevendo as páginas que continuam essa história tão bonita, a história da igreja nos nossos próprios dias, Pai. Em nome de Jesus, amém.